Olá pessoal, professor Ricardo aqui e eu quero falar para vocês hoje sobre a questão da inclusão escolar, especificamente da inclusão em tempos de pandemia e tratando especificamente aqui do ensino remoto. São considerações iniciais e vocês devem se aprofundar no tema para que vocês possam compreendê-lo melhor. Mas vou colocar aqui algumas considerações iniciais. Bom, primeiramente é preciso levar em conta que nosso país é dividido em camadas sociais, socioeconômicas muito distintas. Enquanto nós temos uma minoria de ricos e milionários que tem todo o suporte tecnológico, cultural, enfim, material que se possa pensar, nós temos um setor médio, vamos chamar aqui de classes médias, que não tem toda a estrutura, mas tem estrutura suficiente, pelo menos para participar de um ensino remoto, tem computador, tem celular suficiente, tem acesso à internet de forma razoável, né? Mas nós temos uma imensa maioria de brasileiros e brasileiras que passam necessidades básicas, que estão sofrendo com o fantasma da fome, que estão sofrendo com a questão do desemprego, que estão sofrendo com as questões habitacionais precárias. Então, quando nós falamos em ensino remoto, é preciso levar em consideração que nós vivemos Brasis diferentes, nós temos públicos diferentes dentro do mesmo Brasil. Então, não dá para a gente levar em consideração que uma mesma medida ela vai atender a todas essas camadas diferentes. E o Estado é responsável, sim, pela educação de todas essas pessoas, sobretudo a educação básica. Muito bem. Dito isso, é preciso, então, ter claro que os nossos alunos partem de dificuldades muito distintas e é preciso procurar conhecer minimamente essas dificuldades para que a gente possa interagir, para que a gente possa oferecer o ensino apropriado e para que a gente possa minimamente atender às suas expectativas. E aí entra uma outra questão. Esse ensino remoto, ele é o substituto para a escola tradicional, para o ensino presencial, para as salas de aula que nós estamos acostumados? Bom, é preciso tomar muito cuidado com essa questão, porque existe toda uma onda neoliberal de mercantilização de tudo, inclusive do ensino, que acharia lindo oferecer gradativamente, substituir o ensino regular por ensino à distância, porque evidentemente ele se torna muito mais barato. Em vez de eu ter um professor para cada turma de 40 alunos, ou para cada período ali de 100, 200 alunos, eu posso ter um professor para milhares de alunos a partir das mídias sociais, a partir das videoaulas, etc. e tal. Então nós teríamos uma precarização do trabalho da maioria dos professores. Isso é uma questão para a gente se preocupar. Segundo, volto a dizer, aqueles alunos que dispuserem de maior estrutura material terão melhores condições de se desenvolver naquela área do conhecimento, seja ela qual for, porque eles não ficarão limitados apenas àquela videoaula que eles vão assistir, eles poderão participar, eles poderão pesquisar, eles poderão ter acesso por diversos meios possíveis. Enquanto a maioria da população vai, quando muito, assistir aquela videoaula em condições precárias, com uma internet precária, com um celular precário e que muitas vezes tem que ser dividido para toda a família. Quando a família tem esse celular, quando a família tem essa condição de acessar a internet. Por mais que ela tenha se popularizado nos últimos anos, ainda é uma barreira, ainda é um obstáculo para muitas pessoas. E eu lembro aqui que não só em tempos de pandemia, mas principalmente em tempos de pandemia, nós temos uma camada muito grande da população sofrendo com necessidades básicas. Então, exigir dessas pessoas que, além de suprirem as suas necessidades básicas, ainda terem acesso à internet, terem computador ou celular disponível para os filhos poderem estudar e para os pais também poderem estudar, é querer demais. Então, em muitos casos, isso não vai acontecer. E, como consequência, nós teremos uma exclusão social cada vez maior, porque um número maior de filhos de trabalhadores e trabalhadoras, né, de jovens que vêm da periferia, de jovens que têm a condição econômica e social precária, vão ficando cada vez mais distantes do ensino e cada vez mais distantes de um ensino de qualidade. Então, esse por si só já seria um fator excludente.
Então vamos observar esse fenômeno com certa calma, e quando nós olharmos para a questão do ensino remoto, vamos lembrar que nós lidamos com diferentes Brasis e que, portanto, esses diferentes Brasis precisam ser olhados com a sua devida atenção, com a devida atenção para o seu devido problema. Tá certo? E não é possível também, é importante que se diga, que se utilize o ensino remoto para se esconder o fato de que os governos, tanto de municípios como de estados como federal, têm sido negligentes com relação à pandemia. Então, apressar a volta às aulas, colocar alunos de volta à sala de aula, ou forçar um ensino remoto precário como desculpa de que estamos na pandemia, esconde as responsabilidades desses governantes que deveriam estar agindo de forma mais efetiva para, primeiro, combater a pandemia e, segundo, dar condições à população para que pudessem enfrentar essa pandemia com o menor prejuízo possível. Ou seja um auxílio financeiro para que as pessoas possam ficar em casa, seja crédito, microcrédito para os pequenos empresários, os pequenos empreendedores, seja isenção de impostos, seja anistia de dívidas, seja uma série de políticas econômicas que dariam condições para que o povo trabalhador pudesse enfrentar a pandemia, ao mesmo tempo que pudessem manter o sustento de suas famílias, o sustento de suas casas e, obviamente, o seu próprio sustento. Né? Tudo isso levando-se em consideração todas as medidas de precaução para se evitar o contágio do coronavírus, tá certo? Então, ficam aqui algumas reflexões iniciais que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, revejam esse vídeo, pesquisem mais a respeito sobre educação em tempos de pandemia, sobre a educação remota, sobretudo em tempos de pandemia, que é o nosso tema específico. Tá? Busquem outros materiais, pesquisem outras fontes e construam o seu próprio conhecimento acerca desse tema. Eu costumo dizer, e vou sempre repetir isso, você não tem que pensar como eu penso, mas com certeza você deve pensar, você tem que pensar. Tá ok? Até a próxima então, tchau, tchau.